Enquanto o mundo continua a girar e a geologia da Terra segue sua dança eterna de transformação, um dos segredos mais fascinantes e misteriosos da natureza se revela diante de nossos olhos: a lenta e imponente divisão do continente africano. Este fenômeno grandioso, uma verdadeira obra da natureza em constante movimento, é uma mudança geológica de proporções colossais, que poucos conhecem. A maioria sequer imagina o que acontece nas profundezas do nosso planeta, onde forças invisíveis operam silenciosamente. Hoje, convido você a se juntar a mim em uma jornada pelo mundo oculto da geologia para desvendarmos juntos o enigma dessa separação épica e compreender os motivos que impulsionam esse fenômeno. À medida que mergulhamos nos detalhes e nas repercussões dessa monumental transformação, somos levados a admirar a complexa e intrincada dança do nosso planeta, orquestrada por forças poderosas que esculpem suas paisagens e moldam seus oceanos. Esta divisão da África não é apenas um evento geológico. É uma transformação capaz de redesenhar continentes, alterar mares e, quem sabe, mudar para sempre a vida de milhões de pessoas. Prepare-se para uma viagem emocionante pelos bastidores da Terra, onde os segredos mais profundos da África estão prestes a serem revelados. Quer descobrir mais sobre essa intrigante história? Então, venha comigo e mergulhe nessa fascinante narrativa. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Mundo Oculto. Antes de prosseguirmos, se há algum tema que você gostaria de ver explorado por aqui, deixe seu comentário logo abaixo. Estamos ansiosos para conhecer suas sugestões. E não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Essa simples ação faz toda a diferença para a nossa equipe e nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Em 2018, uma fenda de vários quilômetros surgiu de forma dramática no sudoeste do Quênia, rasgando estradas e alterando de forma assustadora a paisagem local. Para alguns geólogos, essa fenda pode ser apenas uma ravina resultante da erosão do solo. No entanto, muitos cientistas veem nela um sinal claro e inquietante de que o continente africano está realmente se partindo em dois. Nosso planeta é dinâmico, sempre em movimento. A sólida crosta terrestre, chamada de litosfera, é composta por placas tectônicas que nunca param de se mover, colidindo ou se afastando umas das outras. No caso da África, essas placas estão se afastando. A grande placa africana está se dividindo em duas. Uma, maior, chamada Núbia, que abrange a maior parte do continente, e outra menor, chamada Somália. Ainda não sabemos ao certo por que esse movimento de separação está ocorrendo, mas alguns estudiosos acreditam que a resposta reside na pressão e no calor intensos, vindos da camada abaixo da litosfera, a astenosfera, que impulsionam esse deslizamento. Esses movimentos profundos e invisíveis na misteriosa astenosfera podem provocar a fratura de uma placa tectônica, abrindo feridas na crosta terrestre e dando origem a paisagens de impressionante grandiosidade, como o majestoso Grande Vale do Rift, situado no coração da África Oriental. Ali, onde a Terra se desgarra, formando uma vasta planície, o poder titânico das placas tectônicas se revela, criando fendas que marcam a superfície do nosso planeta. Os vales riftings, surgidos tanto em terra quanto nas profundezas dos oceanos, são testemunhos vivos dessa força colossal. Criados pela expansão incansável do fundo do mar, eles se distinguem dos vales esculpidos por rios ou pelas garras de gelo dos vales glaciais. Esses últimos nascem da erosão, enquanto os vales riftings são fruto da inquieta atividade tectônica, onde o chão sob nossos pés está em constante metamorfose. As placas tectônicas, gigantescas porções rochosas da litosfera terrestre, englobam a crosta e o manto superior do planeta. Estão sempre em movimento, colidindo, roçando e até mesmo se sobrepondo em um balé cósmico que molda a face da Terra. Em certas regiões, elas se encontram em ângulos quase perfeitos, em uma junção tripla onde três placas tectônicas convergem. É neste ponto, onde o destino do planeta é decidido, que dois dos braços dessa união podem se separar, criando um oceano inteiro, enquanto o terceiro braço, conhecido como rift falhado ou aulacógeno, permanece como um vale rift adormecido, talvez à espera de seu momento para reescrever a geografia da Terra. Um exemplo de tal transformação é o Oceano Atlântico, que nasceu do rompimento de uma junção tripla no antigo supercontinente Pangeia, lá onde hoje se encontra o Golfo da Guiné, na costa ocidental da África. Dois braços dessa união abriram o vasto oceano, enquanto o aulacógeno se formou no Vale do Rift, conhecido como Benue Trough, que serpenteia pelo que hoje é o sul da Nigéria. Porém, a geologia é uma ciência de surpresas e complexidades.
Vales de rift também podem emergir em falhas transformantes, onde as placas deslizam umas contra as outras em uma dança de atrito e tensão. O Salton Trough, que atravessa a Califórnia, nos Estados Unidos, e Baja Califórnia, no México, é um desses vales. Ele foi esculpido em parte pela famosa falha de San Andreas, onde a placa do Pacífico avança obstinadamente para o norte, enquanto a placa norte-americana desliza para o sul, em um embate que molda a paisagem com sutileza e força. Nas profundezas dos oceanos, onde a luz do sol não alcança e o frio é implacável, encontram-se alguns dos vales riftings mais profundos e enigmáticos do planeta, rasgando longas cadeias de montanhas submersas, conhecidas como dorsais meso-oceânicas. Lá, onde as placas tectônicas se afastam, a rocha derretida do manto se eleva e, ao tocar a água gélida, endurece, criando nova crosta oceânica que forja o fundo do Vale Rift. A placa norte-americana e a euroasiática, por exemplo, estão se separando a uma velocidade imperceptível de 2,5 centímetros por ano. Mas, ao longo de milhões de anos, essa lenta dança tectônica esculpiu vales de fendas com até 15 quilômetros de largura na dorsal mesoatlântica. No vasto Oceano Pacífico, a elevação do Pacífico Leste delineia vales riftings, onde a placa do Pacífico se separa de outras placas vizinhas, como a norte-americana, a Cocos, a Nazca e a Antártica. No entanto, a história não termina aqui. Nessas profundezas abissais, a atividade geológica abaixo do Vale Rift subaquático dá vida a fontes hidrotermais que expelem água superaquecida, injetando fluidos nas profundezas geladas do oceano. É um mundo de extremos, onde o calor e o frio, a criação e a destruição se entrelaçam em um ciclo eterno de renovação. Pouquíssimos vales de rift ativos emergem na vasta litosfera continental. Entre esses raros testemunhos da força geológica, encontramos o Rift da África Oriental, o Vale do Rift do Baikal, a Antártida Ocidental e o Rift do Rio Grande, que se destacam como os principais vales do Rift continental em plena atividade no planeta. O Rift da África Oriental, majestoso e enigmático, é parte do grandioso sistema do Grande Vale do Rift. Ao sul das águas rubras do Mar Vermelho, estende-se o imenso e intrincado Rift da África Oriental, onde o próprio continente africano parece rasgar-se em dois. A colossal placa africana, também conhecida como placa núbia, sustenta a maior porção do continente, enquanto a menor, a placa da Somália, carrega sobre si o chifre da África. Essas terras, marcadas pelo tempo e pela força, são moldadas pelos dois principais sistemas de vale do Rift da África Oriental, o Rift Gregory e o Rift Oriental. Nesses vales, onde o solo se parte, erguem-se vulcões imponentes como o Erta Ale, na mística Etiópia, o grandioso Monte Quenya, um extinto estratovulcão, e o temível Oldoinyo Lengai, na Tanzânia, onde as entranhas da terra exalam sua fúria. Dessa forma, o movimento incessante das placas tectônicas africanas revela que o continente, embora aos nossos olhos pareça imóvel, está na verdade lentamente se dividindo em dois. Estimativas dos sábios da Terra sugerem que este processo durará entre 5 e 10 milhões de anos. Novos segredos foram revelados, graças às informações capturadas por olhos que espreitam do céu, os satélites, fornecendo aos cientistas dados cruciais para avaliar a gestação de novos oceanos que um dia poderão banhar a face do nosso planeta. Na África, essa cisão está em curso na enigmática junção tripla de Afar, onde se encontram as placas Núbia, Somália e Arábica, na região leste do continente. A teoria mais amplamente aceita pelos estudiosos do mundo oculto sugere que rochas incandescentes, fervendo no manto da Terra, estão acendendo e afastando as placas, como um gigante que desperta de seu sono profundo. No entanto, a dança dessas placas é lenta, quase imperceptível. A placa arábica se afasta das outras duas a uma velocidade de aproximadamente 2,5 cm por ano, enquanto as placas que formam o corpo da África se separam a meros 0,5 cm por ano. Neste cenário de forças titânicas, os novos dados surgem como um farol de precisão. O advento da tecnologia GPS permitiu aos cientistas medir com exatidão cada movimento dessa separação tectônica, reforçando a teoria. Mas por que, afinal, a África está se desfazendo? Quando uma porção da crosta terrestre é submetida a forças horizontais, que puxam cada parte em direções opostas, ela se estica, se alonga, até que um dia, inevitavelmente, se rompe, dando origem ao que conhecemos como fossa ou fenda tectônica. O surgimento do Oceano Atlântico Sul e a separação entre África e América do Sul são marcas indeléveis desse fenômeno primordial. Até mesmo em terras distantes, como no Recôncavo Baiano, no Brasil, podemos ver as cicatrizes deixadas pelo afastamento das placas.
Essas mudanças, invisíveis aos olhos apressados dos humanos, acontecem e nos lembram silenciosamente que a Terra está em constante metamorfose. Novas evidências mostram que a África, lenta, mas inexoravelmente, está se partindo em duas. O leste do continente é palco de uma das maiores fendas do mundo. Porém, apesar de sua grandiosidade, os cientistas pouco compreendem a complexidade desse movimento. Em um novo estudo, investigadores ousaram desvendar mais sobre esse enigma, utilizando mapeamento por GPS e modelos de computador para lançar luz sobre a escuridão dessa deformação singular. A fenda em questão é nada menos do que o imponente sistema de Rift da África Oriental, que serpenteia por milhares de quilômetros, estendendo-se de norte a sul, através das terras da Etiópia, do Quênia e da República Democrática do Congo. Essa vasta ferida na crosta terrestre rasga a placa africana, ameaçando um dia dividir o continente em dois, a menor placa da Somália e a majestosa placa da Núbia. Como já foi dito, os dois lados desse colosso se afastam em um ritmo quase imperceptível, medido em milímetros por ano, tão lento quanto o crescimento de nossas unhas. Nesse compasso quase eterno, levará milhões e milhões de anos para que a ruptura final ocorra. Entretanto, já podemos sentir o pulsar do Rift, pois ele é sismicamente ativo em pontos onde a litosfera se estica até seu limite mais frágil. Rachaduras gigantescas surgem no solo e terremotos são frequentemente despertados do silêncio da Terra. Quando caminhamos sobre a superfície do planeta, ela pode parecer sólida como uma rocha. Mas, vista de uma distância infinita, ao longo de vastas eras, a Terra se comporta muito mais como uma massinha de modelar nas mãos de uma força maior. Se a golpearmos, ela se rompe, mas se a esticarmos lentamente, ela se alonga e se adapta. Em diferentes escalas de tempo, a litosfera da Terra se manifesta de maneiras diferentes, como bem explicou a doutora Sarah Stamps, professora associada do Departamento de Geociências, parte do Virginia Tech College of Science, em uma declaração cheia de sabedoria. Existem duas grandes teorias que buscam decifrar o mistério de como o Rift se movimenta. A primeira delas aponta para as chamadas forças de empuxo litosférico, forças relativamente superficiais, que são atribuídas principalmente à superfície do sistema de fendas e às variações na densidade da litosfera. A segunda teoria mergulha mais fundo, evocando forças muito mais profundas, nomeadamente como o manto da Terra flui horizontalmente nas entranhas da África Oriental. Junto de seus colegas, a doutora Stamps dedicou-se a estudar o Rift, mapeando o movimento da superfície com precisão de milímetros. Suas descobertas revelam que o Rift está sendo movido tanto pelas forças superficiais da litosfera quanto pelas forças profundas do manto, mas de formas surpreendentemente distintas. As forças de empuxo litosférico impulsionam o Rift a se expandir de leste para oeste, correndo perpendicularmente à linha de fratura. Contudo, outras forças também estão em ação, atuando na fissura numa direção paralela, de norte a sul, devido à presença da superpluma africana, uma colossal formação nas profundezas do sudoeste da África, que traz um fluxo de material do manto da fronteira núcleo-manto. Esse fluxo se dirige ao nordeste através do continente, tornando-se mais raso à medida que avança para o norte. Em outras palavras, parte do movimento por trás da fissura que rasga verticalmente a África Oriental é o fluxo de material do manto em direção ao norte, profundamente abaixo da superfície, enquanto o Rift se divide de leste para oeste por forças que residem em sua litosfera. Estamos, portanto, diante de uma revelação. O fluxo do manto não conduz apenas o movimento leste-oeste, perpendicular à fenda, mas pode estar provocando uma deformação anômala em direção ao norte, paralela à fenda. As forças de empuxo litosférico continuam a guiar a expansão da fenda, mas agora entendemos que deformações anômalas também podem estar esculpindo a paisagem da África Oriental. Assim, à medida que a África continua a se dividir, só nos resta contemplar com admiração, sabendo que a Terra é um lugar de mistérios insondáveis, um teatro de maravilhas em constante transformação. E afinal, o que você sente ao se deparar com essas verdades profundas da nossa Terra? Compartilhe suas impressões. Queremos ouvir sua voz. Não deixe de acompanhar mais vídeos como este. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Até a próxima aventura pelo desconhecido.